Sem Fim chega em Macapá, a capital do estado do Amapá, com 256 mil habitantes. Um dos locais mais importantes de Macapá é o Monumento Marco Zero. Por aqui passa a linha do Equador, que divide o norte do sul, e colocamos um pé em cada hemisfério do globo. Bom, eu estou aqui num lugar muito importante, talvez o principal ponto de Macapá, a capital do Amapá. Estamos na linha do Equador, no Marco Zero. Euler, você está de que lado? Eu estou na parte sul, hemisfério sul. E eu estou aqui no hemisfério norte. É isso. Conta pra gente um pouquinho o que significa esse monumento tão bonito aqui atrás. Bom, esse obelisco, como nós estamos vendo, ele mede 30 metros. E ele serve para marcar o fenômeno do equinócio, quando ele passa. Na verdade, acontece 2 vezes no ano, no dia 21 de março e 23 de setembro. Quando ele passa do hemisfério sul para o norte, ele marca o equinócio vernal ou equinócio da primavera. E quando ele retorna depois de 6 meses, no dia 23 de setembro, ele faz a mesma trajetória, só que inversa, que é o chamado equinócio de Libra ou de outono. E geralmente aqui na região norte, o amapaense de modo geral diz que não tem outono nem primavera, só verão e inverno. Mas na verdade essas outras estações a gente verifica na vegetação, dá para observar o outono e a primavera que marcam o início, no caso dia 21 de março, a primavera, e dia 23 de setembro de outono. É emocionante estar no meio do mundo, eu estou muito feliz. Pisar na linha do Equador é fascinante. Quem nunca ouviu falar da água que gira em sentidos diferentes? Aqui no hemisfério sul, ela gira no sentido anti-horário, e no hemisfério norte, ela gira no sentido horário. Essa eu quero ver. Vamos lá, atravessando agora a linha do Equador. Vocês estão vendo? Estamos atravessando a linha do Equador. O Euler vai me provar que agora vai ser no sentido horário. Bom, o Euler mostrou pra gente, tá provado, né, Euler? Deu para convencer. Deu pra convencer, né? No norte, a água, ela roda pro sentido horário. No hemisfério sul, um pouquinho aqui, se dá um passo aqui no Marco Zero, ela gira já pro outro lado, no sentido anti-horário. Uma experiência interessante, né? É muito comum vir aqui alguém pedir para você fazer essa experiência da água? Tem gente que vem com essa curiosidade de fazer isso daí. Agora, como eu estava falando, tem que ter um instrumento próprio para fazer, para ficar com bem exatidão, para convencer, para não fazer muita tentativa. Mas me convenceu, tudo bem. Macapá é uma cidade dividida. Aqui, até o estádio de futebol está situado em 2 hemisférios. Outro ponto turístico de extrema importância em Macapá é a Fortaleza São José. Bom, um dos objetivos do projeto Mar Sem Fim era mostrar também os bens culturais da costa brasileira, né? Nesse sentido, essa Fortaleza de São José de Macapá é um dos pontos altos. Essa fortaleza foi construída pelos portugueses em 1764, se não me engano. Terminou a construção em 1764. E ela protege toda a entrada do rio Amazonas. Vocês veem aqui a guarita, nós estamos aqui num dos baluartes, é aquele forte típico que tem 5 pontas. Cada ponta dessa chama-se baluarte, ela é cheia de canhões. E aqui a guarita já olhando, protegendo aqui a entrada do rio Amazonas. A foz do rio Amazonas é nessa direção. E por que isso? Porque a costa brasileira era muito visada desde a descoberta em 1500 e Portugal teve que lutar muito para manter a posse, né? Então, em todo ponto estratégico da costa brasileira tem ainda um forte ou uma ruína de um forte. No caso aqui do Macapá, o forte está em praticamente perfeitas condições, dá para ver todas as construções internas, a capela, a casa do comandante, as guarnições, alguns calabouços, é bastante interessante. A pedra fundamental do baluarte São Pedro foi lançada em 29 de junho de 1764, mas a fortaleza só foi inaugurada 18 anos depois, no dia 19 de março de 1782. O forte foi projetado pelo italiano Henrique Antônio Galúcio e erguido por escravos e militares com pedras retiradas da embocadura do rio Pedreira.
A fortaleza foi construída na margem esquerda do rio Amazonas para impedir a entrada de navios invasores e defender os moradores da vila de São José de Macapá. Ele serviu também como ponto de reabastecimento de exércitos aliados, exploração dos produtos regionais e, é claro, a manutenção da ordem soberana de Portugal. Como a fortaleza nunca se envolveu em nenhum combate, ela cumpriu apenas parte de seus objetivos iniciais. Desde a sua inauguração, já teve diversos usos. Após a criação do Território Federal do Amapá, em 1943, abrigou o comando da Guarda Territorial, serviu de prisão para detentos da Justiça, albergue de imigrantes e virou estábulo para animais. Após o seu tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1950, a fortaleza foi transformada em centro sociocultural e de lazer. Aqui também funcionou a imprensa oficial, o tiro de guerra, a União dos Negros do Amapá e o Museu Territorial. Porém, nas últimas décadas, ficou praticamente inativa até ser restaurada e transformada em área de lazer. O primeiro europeu que passou pelas costas de Macapá, pela foz do Amazonas, foi Vicente Yanez Pinzon. Esse cidadão foi um dos comandantes da frota de Colombo, quando ele chegou na América, achando que estava chegando nas costas das Índias, né, de Catai. Aliás, Colombo morreu achando que, sem saber que descobriu um continente, muito menos a América, ele achava que tinha chegado no Oriente. E o comandante da nau Nina era justamente Vicente Yanez Pinzon. E ele se encheu de grana, porque naquela época quem conseguia fazer uma viagem dessa como comandante e voltava são e salvo, ganhava os tubos. Com isso, o Pinzon armou, ele e um irmão armaram uma frota própria de 4 caravelas e vieram para cá, na tentativa de explorar mais e conseguir achar as vilas onde eles achavam que iam fazer comércio com especiarias, essa coisa toda. E o Pinzon teve um caso curioso. Naquela época, no século XVI, demorava-se às vezes 30, 40 dias para atravessar o Atlântico. O Pinzon teve sorte, ele pegou uma pancadaria de vento violentíssima, ele estava nas Ilhas Canárias, ele pegou um ventaço bravo e ele atravessou em 13 dias. Em 13 dias ele fez das Ilhas do Cabo Verde até a ponta do Mucuripe, no Ceará. E foi um recorde absoluto, até hoje difícil, são 1.400 milhas, até hoje é difícil você atravessar isso em 13 dias. E depois o Pinzon subiu, com a esquadra dele, ele subiu e veio para o norte. Então ele foi o primeiro europeu a chegar no Brasil, na verdade, antes de Pedro Álvares Cabral, que chegou em abril daquele ano, Pinzon chegou em janeiro de 1500. E aí ele subiu, passou pela foz do Amazonas, tomou um susto danado, porque ele disse que uma hora, às tantas, lá no diário dessa navegação, às tantas ele disse que eles começaram a ver um barulho muito forte e contínuo. O pessoal estava assustadíssimo, aqueles marinheiros do tempo da Idade Média, já achavam que era monstro, bicho de 7 cabeças, sei lá o quê. Foram pegos por roda-moinhos, as naus ficaram bobas, era muito difícil controlar. Ele não sabia, mas ele estava, na verdade, ao falar em grande estrondo, ele descreveu exatamente o que é pororoca, que na linguagem tupi-guarani significa grande estrondo. Ele foi pego, portanto, pela pororoca, quase que sofreu aí um afundamento, e depois conseguiu se safar, passou aí pelo Golfão Marajoara, subindo, passou pelas costas do Amapá e foi para cima, foi lá de novo atrás das terras que ele tinha descoberto junto com Colombo. Foi o primeiro europeu a chegar no Brasil. Alguns meses depois dele, Pedro Álvares Cabral estava aportando em Porto Seguro e dizendo: oba, essa terra agora é de Portugal. Falou? Depois de um mês explorando o litoral do Amapá, a equipe do Mar Sem Fim se prepara para a sua viagem rumo ao Pará. Vamos navegar pelo delta do rio Amazonas, passando entre a ilha do Marajó e o continente, e conhecer as cidades ribeirinhas no caminho de Belém. Mas tudo isso só no próximo programa. Até lá!